diferente do que os outros pensam. Seria tão bom se todo mundo... Já pensou se todo mundo pensasse igual a você? Você não ia ter conflito. Mas será que ia ter evolução? Se todo mundo pensasse igual, né? Você não ia ter problemas, né? Você ia falar todo mundo, é isso mesmo. Mas e aí? A humanidade não ia se desenvolver, porque tem até um texto na Bíblia que fala que as divisões no meio do povo de Deus, elas são necessárias para que haja multiplicação. Por que houve aquela confusão lá das línguas na Torre de Babel? Porque Deus falou para eles, vocês têm que se espalhar, multiplicar, encher a terra. E eles teimosos falaram, não, vamos ficar aqui todo mundo junto, vamos fazer uma torre para a gente alcançar o céu. Ou seja, ainda afrontaram a Deus, embora obviamente eles não iam conseguir chegar ao céu com aquela torre, só que eles descumpriram a ordem de Deus, quiseram ficar tudo junto. E qual que foi a forma que Deus fez para eles se espalharem? Foi fazendo a divisão das línguas. Ou seja, o conflito, a discórdia, ela não é necessariamente ruim. A discórdia, às vezes, ela tem um lado bom, até mesmo para nos tirar da zona de conforto. Porque se tudo tivesse perfeito, você fica naquela zona de conforto, não tem ninguém que discorde de mim, o filho mesmo. Se ninguém discordar do filho, ele vai crescendo sem condições de viver. Porque quando ele sair do núcleo familiar, que a mãe e o pai nunca discordou dele, ele vai se deparar com o mundo que vai discordar dele. Aí ele não vai saber como lidar. Por isso que até no núcleo familiar, aqueles pais muito permissivos, que passam a mão na cabeça dos filhos, estão fazendo errado. Porque quando sair aqui fora, eles não vão aguentar o tranco que é bater de frente com problemas no trabalho, problemas emocionais, desilusões com a namorada, aquela pessoa que você era apaixonado por aquela menina e ela falou não. Então, as discórdias, elas são de Deus até um certo ponto, né? Que Deus ele permite que isso aconteça. Justamente por isso que lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14... Pega a Bíblia para mim, por favor, Arthur. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Ali, já pode usar a sua aí. Fala justamente sobre essa questão da raiz de amargura. Porque a Bíblia não fala se você vai ter discórdia ou não. Isso daí você já sabe que vai ter. Mas a Bíblia te alerta com relação a como que você vai agir com a discórdia. Aí está na sua opção. Você pode agir da forma certa ou da forma errada, né? A raiz de amargura é que você não pode deixar que a discórdia traga destruição. A discórdia ela tem que fazer a sua função, que é tirar da zona de conforto, que é trazer uma multiplicação, né? E fazer com que as pessoas pensem para melhorar. Senão as pessoas elas não melhorariam, né? Então, Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Esses dois versículos eles são profundos. Cada versículo desse aqui daria 1 hora de conversa, sem exagero, porque dá para conversar muita coisa. As mensagens, principalmente quem estuda para dar uma mensagem, né, Marcelo? Você tem que ficar podando a mensagem, porque se deixar, você fica muito tempo. Porque tem tanta riqueza nesses dois versículos. Eu vou ler com calma e você presta atenção em cada palavra. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Perceba, meus irmãos, que o texto da palavra de Deus não são textos soltos. Eles são conectados. Ou seja, seguir a paz com todos e depois santificação. Ou seja, a paz com todos tem a ver com santificação. E tem a ver com ver o Senhor, com ver a Deus. Ou seja, tem a ver com a salvação. Tudo tem ligação. O 15 fala assim, tendo cuidado
de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Ou seja, se não tiver paz, não tem santificação, não verá ao Senhor, vai se privar da graça de Deus, vai ter raiz de amargura e vai ser perturbado e contaminado. Então você consegue ler o texto, inverter ele, né? Se você não tiver paz com todos, você não vai ter santificação, você não vai ver ao Senhor, não, você vai se privar da graça de Deus, vai ter amargura, vai ter perturbação e vai ter contaminação. Então, às vezes, o nosso cérebro funciona de formas distintas. Tem gente que você fala, se você fizer isso aqui, você vai ser bem sucedido, a pessoa aprende. Tem algumas pessoas que falam, se você fizer errado, você vai quebrar a cara. Tem umas que aprendem pela visão negativa, pela visão da punição, e tem uns que aprendem pela visão do sucesso. Nosso cérebro, o que absorve, né? Porque quando eu estou falando aqui, enquanto eu já ouvi várias mensagens, às vezes a gente está e a gente se desconecta. Você já começa a pensar em outra coisa. Então a gente repete tantas vezes a palavra para que possa fixar na nossa mente. Por que nós temos que procurar a paz com todos? Porque vai ter divisão, porque vai ter discórdia, porque a minha opinião é diferente da opinião do Manuel, porque a minha opinião é diferente da opinião do Marcelo. Nós temos opiniões em várias coisas diferentes. E aí nós temos que buscar a paz, por quê? Porque tem hora que eu tenho que recuar, tem hora que eu tenho que exortar. Então se eu chego com meu irmão e falo assim, você precisa melhorar nisso. Eu não concordei com o que você fez. Por quê? Porque eu acredito que tem que ser dessa forma aqui. Ou seja, eu vou falar de uma forma branda, mesmo que eu tiver uma autoridade. Eu vou tentar convencer o liderado de uma forma amorosa, de uma forma branda, porque pela força, pela imposição, ninguém consegue nada. A não ser no quartel, né? No quartel tem que ser pela imposição. Ou se a pessoa já tem um histórico de indisciplina. Se você falou uma vez e a pessoa não atendeu, você fala de novo, você já fala mais firme. Na terceira você já fala mais firme. Por quê? Porque você vai mudando a forma de agir. Tem um texto na palavra de Deus que fala assim, se você vê seu irmão pecando, você chama ele no canto e conversa com ele. Mas conversa assim, você viu o irmão lá cometendo um pecado que escandaliza, que até mesmo com uma mulher que não é a dele, uma traição. O que as pessoas fazem hoje? Elas vão lá e contam para o outro, faz a fofoca. Mas o que a Bíblia fala? Chama o seu irmão e fala assim, meu amigo, não é legal você fazer isso aí. Você está fazendo, você está andando com a pessoa errada, você está flertando com essa moça, eu ouvi a conversa aqui que vocês estão batendo um papo aí, está entrando no assunto do marido dela, aí ela comentando que o marido dela é meio fraco. Toma cuidado, viu? Porque essas conversas assim, com você é casado, ela é casada, essas conversas aí de a mulher chega para você falando que o marido dela é meio fraco, você fica esperto. Você já está querendo ganhar o seu irmão para ajudar ele. Só que aí alguns falam assim, cuida da sua vida, não é da sua conta. Aí você já vai ficar com aquilo no coração, já vai ficar chateado. Mas você fez a sua parte. Aí você chama o outro e fala assim, olha, o nosso amigo ali está pisando na bola, vamos lá conversar nós dois com ele? Aí chama mais um e fala, vem aqui, com todo respeito, a respeito a sua opinião, mas vem aqui, vamos conversar. O jeito que você está fazendo não está errado? Mas cuidar da sua vida, não perturba, eu sei o que eu estou fazendo. Aí depois disso que chamaria os presbíteros, que a Bíblia fala, para poder disciplinar aquela pessoa, não tirando a liberdade dela de escolher fazer o errado, mas para que ela não carregue o nome do Senhor, falando que é um líder, que é um pastor, que ele procura fazer o certo e fica fazendo errado, só para não manchar o nome do Senhor. Esse é um outro texto que está na Bíblia falando sobre isso. Ou seja, até quando existe uma discórdia dentro da casa de Deus, tem umas regras. Você vê, a própria Bíblia ensina a gente, você tem que fazer passo a passo. Você não tem que chegar e confrontar o outro, meter o pé na porta e já se alterar. Você tem que ir devagar. É educação, é falar com mansidão, falar com amor. Tentar ganhar o irmão para que ele não se ofenda quando você repreender. A gente não tem que ter a paz com todos no sentido de ser omisso. Eu vou ter a paz com todos, eu também não vou falar nada. Porque se eu ficar quieto e não abrir a boca, teoricamente eu teria paz, porque eu não vou discordar de ninguém. Todo mundo falar, eu vou falar que está tudo certo.
Mas não é esse tipo de que Deus quer. Deus quer que você tenha atitude, Ele quer que você siga pelo certo. Então, se alguém estiver fazendo errado, você tem que conversar, porque você precisa ajudar ele, né? A gente também, a palavra de Deus, quando fala seguir a paz com todos, não tem interesse que você seja uma planta, né? Que você fica lá só estático, sem atitude nenhuma. Ou que você não queira entrar em qualquer tipo de divergência, justamente para não ter discussão. Tem gente que fala assim, não vou entrar em divergência porque eu quero ter paz. Só que a palavra de Deus não fala que você não tem que discordar. Fala, você tem que discordar, mas procurar a paz. Ou seja, você tem sua opinião, você sabe o que é certo e o que é errado, você sabe o que é melhor para você e você sabe o que você quer dar de conselho para o seu irmão. O que é a paz? É a ausência de guerra. Então, a ausência de guerra, a guerra é aquele extremo. Mas até chegar na guerra tem as negociações. Então, nós temos que aprender que nós vivemos em sociedade e nós estamos o tempo inteiro em negociação. Então, se tem alguma coisa que o outro fez que eu não gostei, eu tenho que chegar lá e dialogar. Falar, e aí, vamos tentar chegar num bom senso? Se eu acho que não está certo deixar a janela aberta, e você quer a janela fechada, então vamos deixar no meio. Aí a gente deixa ela meio aberta e meio fechada e fica todo mundo feliz. Não quero saber. Assim, então tá bom. Se você não quer saber, você quer que ela fique aberta, então eu vou abrir a janela para você e eu vou dormir no outro quarto. Porque eu quero fazer minha parte de ter paz. Entendeu? A gente tenta negociar. Se não der para negociar, eu não vou entrar em guerra. Eu vou recuar. Mas eu vou recuar, sou fraco, sou frouxo, igual o mundo fala? Não. Eu sou inteligente, eu sou sábio, eu estou seguindo o que a palavra de Deus está falando. É muito melhor a pessoa achar que você é mole, que você é fraco, o outro falou mais alto e você baixou a cabeça, né? A gente tem o nosso ímpeto masculino, né? Não, ninguém fala assim comigo, tá pensando que é quem, né? Mas a palavra de Deus nos ensina diferente. É melhor eu ter a minha comunhão com meu Deus, que sabe que eu estou sendo injustiçado, que sabe que eu estou sendo maltratado, do que eu ir lá e querer fazer a minha própria justiça. A própria palavra de Deus fala que a justiça pertence ao Senhor. Então, quando alguém te injustiçar, alguém fizer alguma coisa que você não gostou, você tem a certeza que não que Deus vai punir de acordo com o seu coração. Porque se Deus punisse de acordo com o nosso coração, não existia mais ninguém na face da terra, né? Às vezes você fala assim, Deus vai pesar a mão naquela pessoa. Porque se Deus seguisse o nosso coração, quando a gente está magoado com alguém, aquela pessoa ia ter um infarto, ia morrer. Porque às vezes o nosso coração é mau. Mas Deus, ele vai fazer a justiça no sentido de mostrar para aquela pessoa que ela errou com você, mas sem ela precisar pagar com a mesma moeda que você recebeu. Mas sim que ela vai reconhecer que ela falhou, pode ser que ela venha te pedir perdão, ou pode ser que ela só reconheça e evolua como cristão, como uma pessoa que Deus ama. Mas a nossa forma de pensar geralmente é que ela pague com a mesma moeda. Se ela bateu no meu rosto, então que ela encontre um cara lá que roube ela e bate no rosto dela também. Esse é o coração do ser humano. E a palavra de Deus não ensina assim pra gente. A gente tem que sempre orar, pedir para Deus dar paz no nosso coração e ensinar essa pessoa com amor, né? Ensinar ela. Lógico que se ela é uma pessoa que está aprontando demais, ela vai colher os frutos ruins. A lei da semeadura e da colheita, não tem jeito. Mas aí ela vai colher para poder aprender que ela tem que respeitar os outros, que ela não pode agir dessa forma, assim como ela me magoou, como ela me ofendeu. E se ela te ofendeu, qual que é a sua obrigação? Perdoar. Todos nós temos que perdoar. Não podemos deixar a nossa raiz de amargura crescer. Por isso que a palavra de Deus fala sobre raiz de amargura, lá no versículo 15. Porque a amargura, ela não começa grande, ela começa pequenininho. Primeiro, ela vai nascendo e quando ela está... A raiz, ela é o quê? Ela é embaixo da terra. Você não consegue ver a raiz. Por quê? Quando ela está embaixo da terra, só está dentro de você. Só que ela vai crescendo, a mágoa, aquele que a pessoa que pisou no seu calo, depois ela pisa de novo, depois ela fala de novo, ela vai crescendo. Chega uma hora que a raiz cresce, aí o que acontece? Sai o fruto para fora da terra. Aí já começa a ser visível aos demais.
Ou seja, aquela amargura já não está mais interna, ela já está começando a contaminar as outras pessoas. Por isso que a palavra de Deus fala sobre contaminar. Porque dependendo do seu grau de tristeza, de amargura por alguém que te ofendeu, você começa a contar para os outros, você começa a falar daquela pessoa que ela não é tão boa, assim, não, ela não é tudo isso que ela mostra ser. Você já começa a contaminar as outras pessoas, porque aquela raiz de amargura já está começando a dar frutos de contaminação. Por isso que a palavra de Deus no versículo 15 fala raiz de amargura, e depois fala para que por ela muitos se contaminem. Então, você vê que tudo tem a ver. O assunto é espiritual, a gente não está falando aqui de psicologia, de filosofia. O assunto é totalmente espiritual. O inimigo das nossas almas, ele quer destruir a sua vida. E como que ele faz para tirar a salvação? Colocar amargura no seu coração. E a amargura maior é aquela do nosso familiar, é aquela dentro da nossa casa. Porque aquela a gente baixou nossa guarda. Se viesse alguém de fora, a gente fala assim, bom, ele não me conhece, não sei qual que é a cabeça dele, de repente ele não está muito bem, então eu vou até tolerar. Mas quando é aquele que está dentro da sua casa, ou aquele amigo mais próximo, você fica mais tranquilo, porque você fala assim, não, esse aqui é o meu parceiro, esse aqui não vai falhar comigo. E quando esse falha, esse dentro da nossa casa, o machucado é maior, a mágoa é maior. Então, o inimigo ele fica colocando maneiras de te desagradar, maneiras de colocar tristeza no seu coração, maneiras de tentar fazer você mesmo achar que você tem um gênio forte, né? As pessoas falam, não, esse é meu jeito, eu tenho um gênio forte, eu falo mesmo. Eu sou sincero demais, eu falo mesmo, não tem aquela desculpa, né, que minha qualidade é que eu sou muito sincero, né, eu falo na cara, né, mas falar na cara no sentido de atacar ou falar na cara no sentido de ajudar, né, de exortar. Então a palavra de Deus fala, tomem cuidado para que ninguém fique afastado da graça de Deus. A graça de Deus, meus irmãos, ela é constante, ela nunca vai acabar. A diferença, a graça de Deus ela é comparada com uma energia elétrica, vamos colocar assim. Se eu desligar aqui, acabou a energia? Não. Continua. Só que quem que desligou fui eu. Quando você deixa de perdoar alguém, a graça de Deus ela está lá, só que você interrompeu o fluxo da graça de Deus na sua vida. Então nós temos esse poder de manter o fluxo da graça de Deus e interromper. E o diabo, o que ele faz? Ele fala assim, eu vou atacar na ferida. Eu vou colocar mágoa no coração, eu vou colocar discórdia, porque essa pessoa vai acordar com o coração apertado. Não, ele me traiu, ela me traiu, ele não foi honesto comigo, ele me emprestou dinheiro, eu sabia que eu não tinha dinheiro, mas mesmo assim eu emprestei, ele não me pagou. Ele pegou o meu carro e quebrou, ele pegou aquilo que eu emprestei, minha máquina, e não devolveu. Então o inimigo na nossa sociedade é isso o dia inteiro. Se você parar para pensar, no nosso dia a dia tem conflito o tempo todo. E o nosso inimigo quer que você seja uma pessoa amargurada, que fique chateado com o que as pessoas fazem contra você, porque assim ele interrompe a graça de Deus. Primeiro, ele te impede da salvação. Né? Todo mundo conhece o Pai Nosso, né? E o Pai Nosso deixa bem claro, perdoa assim como nós perdoamos aqueles que não têm ofendido. Então, se você não perdoa, automaticamente você não tem o perdão de Deus. Eu não vou ler lá Mateus 18, mas se você quiser anotar, lá em Mateus 18, ele tem uma parábola que Jesus contou, que fala sobre o servo que foi perdoado, né? Acho que eu vou ler só um versículo aqui. Ele é um texto maior, mas o que aconteceu nesse caso aqui dessa parábola de Mateus 18? Tinha um servo que devia uma fortuna para o senhor dele, que era um rei, alguém que tinha muito poder, né? Esse aqui é o 18, deixa eu ver qual que é o versículo. No 23 em diante. Isso, do credor incompassivo, né? O reino dos céus compara-se a um certo rei que quis fazer contas para com os seus servos. Começando a fazer contas, foi apresentado que um lhe devia 10.000 talentos. E não tendo como pagar, mandou ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo
quanto tinham para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te darei. Então o senhor daquele servo, movido pela íntima compaixão, soltou-o e perdoou a sua dívida. Saindo ele, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. E aí prosseguiu. E a mesma coisa esse conservo fez, pedindo misericórdia, e ele não teve misericórdia. Esse texto. E aí o rei, quando viu isso, falou: você me devia... Quanto que ele devia? 10 mil, né? 10 mil talentos. O outro devia 100 dinheiros, né? Eu não sei qual que é a proporção de um talento para dinheiro, mas provavelmente 100 dinheiros é menor do que um talento. Ou seja, ele devia 10 mil talentos e o outro devia 100 dinheiro, né? E como se fosse 100 reais e o outro 10 milhões, não sei, 10 mil, 10 milhões. E é assim que é conosco. Deus, ele tinha a obrigação de te perdoar? Quando você pecou, ele tinha a obrigação de te perdoar? Ele não tinha obrigação. Você não fez nada em troca. Você deu o que em troca pelo seu perdão? Você fez o que em troca? Eu aceitei Jesus. Não, isso não é uma troca. Você fez um sacrifício. Antigamente tinha que fazer um sacrifício, matar um cordeiro, né, fazer alguma coisa. Ou seja, Deus, ele de bom grado, ele te deu o perdão por uma dívida impagável que precisava. Ou seja, ninguém tem condições de perdoar pecados. E ele te deu sabedoria, te tirou daquele lodo, daquela lama. E agora o seu irmão que te ofendeu, que falou que seu time não presta, que falou que você é feio, que xingou a sua família, porque tem gente que é assim, não, você pode falar comigo, se você falar da minha mulher, o negócio pega. Né? No homem não tem isso? Se falar da minha mulher, eu vou para cima. Se falar do meu filho, eu vou para cima. Não importa que a pessoa te ofenda. Nada justifica você não perdoar. Você pode se afastar para que ele não continue com as atitudes erradas. Você afasta para se preservar. Você não precisa caminhar com essa pessoa que é uma má companhia, por exemplo. Né? Porque ele te ofendeu hoje, amanhã você está do lado dele de novo. Se ele é um ofensor, se ele é um cara que ainda não foi corrigido na cabeça dele, você se afasta dele. Você não vai ficar recebendo contaminação o tempo todo, mas no seu coração você tem o dever de perdoar, assim mesmo como Deus te perdoou. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, disse assim: decidi perdoar para evitar que Satanás tenha o controle sobre vós. Então a falta de perdão também gera um controle de Satanás sobre a sua vida. Ele começa a manipular a sua mente, ele começa a controlar você. Então essa mensagem tem muito a ver com tantos problemas que a gente vive. Todos aqui vivem isso, todos aqui viveram isso. E boa parte dos vícios é uma forma de fuga por conta de uma decepção, por conta de uma frustração, por conta de algo que a nossa mente não conseguiu administrar. Foi algo tão forte, foi algo tão terrível que a gente perdeu o controle de absorver aquela tristeza. E aí a natureza nossa fala assim: eu preciso relaxar, eu preciso esfriar minha cabeça, eu preciso beber alguma coisa, eu preciso usar alguma coisa, eu preciso relaxar. Porque a gente não tem ainda a capacidade, que é o que Deus está querendo nos ensinar nessa noite, a capacidade de entender por que acontecem as coisas. Aí você pensa assim: bom, isso aí é o inimigo que está querendo me derrubar, está querendo me trazer tristeza. Aquela pessoa tem uma fraqueza, às vezes Deus está querendo me usar para mostrar que eu sou diferente, que ela vai me machucar e mesmo assim eu não vou contra-atacar, não vou fazer o mal contra ela. O dia que ela precisar de uma água, precisar de uma ajuda, eu vou ajudar, né? Então a pessoa te maltrata, aí depois vai chegar um belo dia que ela vai precisar de você. Aí você vai falar assim: agora que ela precisa de mim, é a hora que ela vai ter o troco. Não é assim que a gente pensa? E Deus ensinou diferente. Você vai lá e vai ajudar ela. Igual José do Egito, foi vendido pelos irmãos. Se você fosse José do Egito, ficasse 13 anos como escravo, e depois você virasse o governador,
e a sua família estivesse ali passando fome, os irmãos que queriam te matar, que te venderam, será que você ia ajudar eles? Você ia dar comida para eles? Ou você ia falar assim, não põe? Porque o José do Egito colocou uma taça dentro do Benjamim, porque ele tinha um plano, né? Mas ele podia ter feito isso com os outros, podia ter colocado uma taça dentro do cesto de cada um e botar todo mundo na cadeia, porque ele estaria fazendo a justiça dele. Mas ali naqueles 13 anos ele já tinha sido tratado e ele já estava dentro dessa regra. Ele não estava mais pagando mal com mal, ele perdoou os irmãos, né? Naquele tempo que ele ficou preso. Então, a gente louva a Deus porque a gente pensa diferente um do outro, porque a gente tem essas aflições através das diferenças de comportamento e que nós vamos viver em amor, se adaptando, né? Nós somos dinâmicos, né? A sabedoria que Deus colocou na mente humana de deixar a gente ser tão dinâmico, significa que a gente é mutante, no sentido de, hoje nós pensamos de um jeito, amanhã a gente pode pensar do outro. A gente não precisa ser rígido que nem uma rocha, né? Eu penso assim, porque a gente não está certo sempre. Então, existe uma adaptação. O tempo todo que eu estou conversando com um, com o outro, eu estou me moldando eu estou moldando e sendo moldado. Eu estou influenciando e sendo influenciado. Essa é a capacidade que Deus dá para que quando nós vivemos em comunidade, nós conseguimos nos multiplicar. Porque tudo que um sabe vai acrescentar na vida do outro. E a discórdia também vai acrescentar. Esse é o grande sucesso do cristianismo, da vida cristã. E o inimigo das nossas almas tenta utilizar isso para colocar mágoa e destruir todo esse potencial que Deus coloca nas nossas mãos. Então, hoje em dia, é melhor você arrumar do que trocar. Hoje quebrou um celular, às vezes não tem conserto, né? Aí você joga fora. Pega outro, quebrou um radinho, joga fora. Hoje não tem muito mais conserto. Então, o que as pessoas estão fazendo? Tive problema no meu trabalho, eu peço as contas. Eu vou procurar outro serviço. Tive problema na igreja que eu fui, eu saio da igreja. Tive problema com meu vizinho, eu mudo de casa. Tive problema com a minha esposa, eu me divorcio. Tive problema com meu filho, boto ele para fora de casa. Essa é a forma que o mundo resolve. Por que a gente não tenta consertar ao invés de romper os relacionamentos, né? Me desentendi com meu colega, vou embora. É mais fácil a gente romper, porque dá menos trabalho. Consertar relacionamento requer mais tempo, mais trabalho. Mas esse é o jeito certo. É o jeito que Deus quer que você faça. Que se você não fez isso até hoje, que você passe a fazer daqui para frente. Conserte os relacionamentos. E mesmo que aquela pessoa, por culpa dela, não quer mais andar com você, você vê que não tem jeito, você se afasta, mas você tem a certeza que a sua parte você fez. Que você tentou manter a paz com ela, mas que ela não quer manter a paz. Aí você se afasta. Tem outros versículos que fala isso. Eu anotei aqui que melhor do que você gerenciar um conflito é você evitá-lo, né? Então, quando você percebe que a coisa está começando a esquentar, você já põe o pé no freio antes que fique difícil de consertar. Antes que ultrapasse as linhas, né? A linha do respeito, que a outra pessoa já soltou uma ofensa. Antes de chegar nessas linhas, limites que a gente tem na nossa vida, a gente tem as opções de pôr o pé no freio e evitar que as desavenças cheguem no nível maior. Porque é muito mais fácil você resolver um problema que ele está aqui no primeiro nível da discórdia do que resolver lá no outro nível que já teve um soco na cara. Entendeu? Que é mais difícil você perdoar um soco na cara do que simplesmente uma palavra. Embora, se você deixou chegar até lá, paciência, vai ter que perdoar do mesmo jeito, né? Perdoar com o nariz quebrado, né? Mesmo que você não deu o soco de volta, mas Deus, ele quer que você seja diferente dos outros. E o fluxo da graça de Deus não pode ser interrompido na sua vida. Você tem que continuar recebendo a graça de Deus para que a sua vida seja abençoada, para que as bênçãos de Deus não sejam retidas sobre a sua vida, que é a graça de Deus. E por fim, meus irmãos, a questão da nossa saúde também. A falta de perdão, ela traz doenças no nosso corpo.
Então eu tive uma prima minha, a Melry, que ela morreu de câncer. E depois de tantas curas e retorno do câncer, curava e voltava, e os médicos não sabiam explicar por que ela não tinha genética para câncer. Não era algo da genética dela, porque tem pessoas que já têm na própria família, já tem algo da própria natureza, e ela não tinha. Nunca teve casos da família de câncer. E ela também não tinha aquelas células que os médicos explicam que tem mais tendência a virar um câncer, depende das células de cada família. E ela não tinha. E os médicos iam lá, começava a quimioterapia, caiu o cabelo dela, ela ficava bem magrinha e curava. Aí ficava boa, ganhava corpo, crescia, daqui a pouco aparecia outro câncer. Fazia quimioterapia, vencia o câncer, daqui a pouco estava boa, daqui a pouco aparecia o câncer de novo. E ficou por muitos anos assim. Eu acredito que ela deve ter ficado pelo menos uns 6 anos nesse vai e vem de câncer, né? E os médicos não conseguiram explicar, mas nas conversas que a gente tinha com ela, a gente descobriu por que ela tinha câncer, porque ela não tinha perdoado o pai dela. O pai dela tinha violentado ela dos 12 anos ou 13 anos até os 16 anos. Então foram muitos anos de violência sexual na casa dela. E inclusive com a mãe junto, né? Então o pai dela chegava alcoolizado e tinha relacionamento com a mãe e com a filha ao mesmo tempo durante muitos anos. E naquela época não tinha denúncia, elas tinham medo porque ele falava que se alguém soubesse ele mataria, né? Então, se você for pensar bem, ela tinha motivo para ficar ofendida, motivo de sobra, né? Acredito que hoje muitas pessoas matariam um cara desse. E só em você ouvir isso, algum no seu coração já pensou em matar esse cara, né? Ah, se eu pego esse cara, eu degolo, né? Você vê como é que é o nosso coração. E ela não perdoou. E a gente falava assim, meu, você precisa perdoar seu pai. Seu pai, ele tem um coração ruim, ele sempre foi um cara ruim, o pai dela, o Aminadab. Ele sempre foi um cara ruim. Só que não é porque ele foi um cara ruim, agora você já tem... Acho que ela já estava com 20 e poucos anos, 22 anos, 23 anos. Ela saiu de casa. Quando ela fez 16 anos, ela fugiu de casa, foi morar com uma outra tia e seguiu a vida dela. Estudou, começou a trabalhar, mas nunca perdoou e ficou com essa vida de câncer. E ela falou assim, e ela chorava de ódio, né? Ela falava assim, o que meu pai fez para mim não tem perdão. Tem nada nesse mundo que vai fazer eu perdoar ele. E a gente falava da Bíblia, evangelizava ela e não tinha jeito. Aí no final da vida dela, minha mãe cuidou dela, né? E a minha mãe falou assim para ela, você não vai perdoar mesmo, Melry? Ela falou, não. Eu sei que eu vou pro inferno por causa disso, conforme que vocês ensinaram, mas eu não vou perdoar. Aí a minha mãe falou assim, então posso orar para Deus te levar? Porque ela estava tomando morfina de tanta dor que ela sentia, né? Aí minha mãe ajoelhou e falou assim, pai, tem misericórdia dela, ela não quer perdoar, ela não quer, é muito duro. Então que o Senhor leve em consideração a dor dela, que é acima do que muitos suportariam. Não leve em consideração a dor dela como uma escolha que ela fez de não perdoar, mas sim como algo que ela não suporta perdoar, porque é algo que ultrapassou em muitas vezes a capacidade dela de viver. Por isso que ela está morrendo com esse câncer, com essa falta de perdão. Porque Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele ainda pode ouvir uma oração dessa e salvar ela, né? E quando ele terminou de orar, minha mãe terminou de orar nesse sentido, ela morreu, a minha prima. Mas ela morreu por conta da falta de perdão, por conta da amargura que nasceu no coração. Então todos nós, mesmo a doença do vício, ele também tem a ver com perdão. Quando você resolve perder, tira aquilo do seu coração. Tem muitas pessoas que ficam curadas mesmo quando resolvem perdoar. Tem um outro texto na palavra de Deus que fala sobre o casal, né, o marido e a mulher, e fala que se o marido não tiver uma boa comunhão com a mulher, as orações dele não são ouvidas. Deus não ouve a oração, são interrompidas. Mais um texto da palavra de Deus que mostra que se não haver comunhão, ele não está naquele negócio, ele não atua onde não tem comunhão. Então, quando ele fala da ceia também, né, a gente vai passar a tomar ceia aqui, né? Quando ele fala assim, quando você for tomar ceia, que é o lembrete da morte e da ressurreição de Cristo, primeiro vai, se reconcilia com seu irmão, pede perdão,
Depois você volta a tomar ceia. Para você ver o grau de importância que é o perdão. Aí tem uma piada aqui de um cara que não se dava bem com ninguém. Aí ele foi morar sozinho e fugiu de casa. Porque ele não se aguentava, né? E não aguentou ficar nem com ele. De tão perturbado que era ele, né? Então vamos evitar a raiz de amargura, meus irmãos. Vamos escolher a paz com todos. Vamos procurar pedir para Deus nos dar sabedoria, nos dar paciência, contar até 10, né? Quando o sangue ferve, diz: Senhor, me ajuda. O sangue ferveu aqui, me ajuda, né? O sangue ferver é normal ferver. O que não é normal é você deixar aflorar isso para fora, né? Então eu gostaria que você ficasse de pé. Vamos fechar os olhos e eu gostaria agora que você pensasse aí na sua vida o que aconteceu nos seus conflitos aí. Volta lá, os conflitos que você teve no passado, problema com o pai, com mãe, problema com o irmão, problema com filha, com filho, problema com o patrão, problema com um amigo, com um colega, problema com relacionamento com namorada, com mulher. Volta lá no seu pensamento. Lembra daquele dia que te machucou. Lembra aí. E você precisa perdoar. Não importa se essa pessoa tinha razão, se você tinha razão. Com seus olhos fechados aí, você lembrando dessa situação, você vai pedir agora para que Deus possa te dar a capacidade de perdoar. Senhor Deus, coloca, Senhor Deus, em nossos corações a capacidade de perdoar aquele que nos ofendeu. Agora nós estamos relembrando aquela pessoa que ofendeu, ou várias pessoas, todas as situações que mais nos machucam, que mais nos tiram a paz. Nós estamos relembrando agora, e na Tua presença, através do Espírito Santo, que atua na nossa mente, que nos convence, que é o nosso auxiliador, é o nosso consolador. Agora nós decidimos por liberar perdão. Nós queremos que essa pessoa siga o seu caminho. Nós quebramos agora essa algema da ofensa, da amargura. Nós quebramos agora essas correntes que prendia essa pessoa a esse passado, a essa tristeza, a essa mágoa. E declaramos que nosso coração está livre, porque baseado em tudo que o Senhor fez para conosco, que perdoou os nossos pecados, muito mais recebemos de perdão, mesmo sem merecer. Nós liberamos o perdão. Nós pedimos que nos dê a oportunidade de pedir perdão para aqueles que nós ofendemos. Não só aqueles que nos ofenderam, mas agora aqueles que nós ofendemos, que nós agimos mal através das nossas escolhas, do vício que nós tínhamos. Ofendemos família, ofendemos pessoas, magoamos, soltamos palavras duras, acusações, ofensas duras, xingamentos. E agora nós temos que ter essa oportunidade de pedir perdão para essa pessoa. Coloca a humildade no nosso coração, mesmo envergonhados, mesmo correndo o risco da outra pessoa falar que não perdoa, mesmo existindo a possibilidade da outra pessoa falar assim: agora que você vem falar isso? Agora que você vem pedir perdão? Agora não dá mais, agora já foi. Mesmo assim, nós ainda assim vamos tentar pedir perdão, porque nós queremos ter o nosso coração limpo, nós queremos ter a nossa vida sem nenhuma algema, sem nenhuma amarra, nós queremos estar libertos para que o fluxo da graça de Deus venha através das nossas vidas. Nós não queremos ser os responsáveis por interromper a graça de Deus sobre nós. Nós queremos ter a nossa salvação, a nossa purificação. E agora que nós estamos cuidando da nossa saúde aqui, aprendendo mais a Tua palavra, nós temos a certeza que lá fora nós vamos ter essa oportunidade de pedir perdão para aqueles que nós ofendemos e de perdoar aqueles que nos ofenderam. E que
toda a raiz de amargura que foi colocado pelos demônios, que foi colocada por Satanás, os projetos que colocou na nossa família, gerando discórdia, gerando maldição hereditária, eu repreendo em nome de Jesus. Eu quebro a maldição hereditária em cada vida aqui, que renuncia no seu coração a maldição hereditária, que fala assim: eu escolho perdoar, eu escolho passar por cima de qualquer tipo de agressão que eu tenha sofrido, porque assim, em nome de Jesus, cada um aqui pisa na cabeça da serpente com a sua atitude, e assim, no mundo espiritual, o diabo e seus demônios não mais terão controle sobre a vida de nenhum de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus.